a glória neste lugar. Livro do profeta Malaquias, capítulo de número 3, versículo de número 17 e 18. Sabemos, pois, que existem 10 traduções bíblicas, as duas principais e a revista corrigida e atualizada. Então, indiferente, a qual acredito que a maioria das Bíblias que aqui estão são corrigidas ou atualizadas. Não vai mudar a expressão do texto nessas duas traduções. Então eu vou ler o versículo 17 e desejo, com sua educação, a sua participação para ler o versículo de número 18. Amém, queridos? Nos diz assim: e eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia que farei, serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Versículo 18, toda a igreja, por gentileza. Ainda em pé, por gentileza, Novo Testamento, quinto livro do Novo Testamento, escrito por Lucas, o único não-judeu que escreveu no cânon do Novo Testamento, capítulo de número 13, versículo de número 16. Os irmãos estão observando que eu estou bem gripado. Preguei em Goiânia ontem, calor que só, cheguei em Brasília, muito frio, viajei para cá, capítulo 13 de Atos dos Apóstolos, versículo 36. Capítulo 13 de Atos, versículo 36, apenas. Mas o Senhor tem nos renovado. Aleluia. Quem achou, diga graças a Deus. Porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus, dormiu e foi depositado junto aos seus pais e experimentou a corrupção. Repita comigo, por favor. Porque Davi, porque Davi, na verdade, havendo servido a sua própria geração, pela vontade de Deus. Pode sentar, meus amados, Deus os abençoe de uma forma toda especial. Seria injusto eu não falar da pastora Edna Teixeira, não é isso? Edna, Deus abençoe, pastora. Muito bem aparentado, sua esposa está do lado, Deus abençoe. E o nosso amado deputado federal, o pastor apresentou ele com um currículo que me deixou um pouco constrangido. Deus abençoe, mas é uma simpatia só. Deus abençoe. Queridos, estive orando por vocês e pedindo ao Senhor uma palavra que viesse na revelação do propósito de Deus, porquanto eu tenho uma oração pessoal com o Senhor, que Deus me envie aonde eu sou necessário. Não acredito em coincidência, acredito ainda que Deus é soberano para guiar aquele que é nascido de novo. E pedi nessa madrugada que o Senhor visitasse o meu coração. E eu quero vos transmitir uma mensagem. Na visão de Malaquias, sendo aplicado um dos personagens mais famosos da Bíblia Sagrada, que foi um dos poucos homens, e se não dizer que é lembrado tanto no Velho como no Novo, como homem segundo o coração de Deus. O livro de Malaquias, na divisão dos seus 4 capítulos, na síntese da visão do livro, é uma exortação de Deus aos responsáveis, olhe bem para mim, para administrar a Deus a adoração. Adoração no altar, adoração de característica como família, adoração do culto de ofertar, adoração de espera dos cumprimentos da palavra. E no meio dessa exortação, o profeta, sendo instrumento de Deus, mesmo sendo que na sua concepção literal há críticas, que não seria Malaquias que tivesse escrito este livro, mas sim Esdra. Mas numa visão cronológica, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança. E sendo e crendo que foi o próprio Malaquias que escreveu, e este tendo experiência no lugar do culto, no lugar da adoração,
ele observou que Deus rejeitou e não se agradou de um formalismo morto, de um propósito negligente, de uma família deformada e de autoridades corruptas na sua geração. Esdras teve, juntamente com Neemias, a grande missão e a grande responsabilidade de revolucionar uma geração que tinha se perdido. E quando a Bíblia caracteriza geração, é interpretado nessas duas concepções. Primeiro, nação, porque a Bíblia nos diz que o próprio Cristo falou: não passará essa geração antes que se cumpra esses sinais. Quando Jesus expressa a geração, ele está expressando o capítulo 19 do livro de Êxodo, e a interpretação de apóstolo Pedro no capítulo de número 2 da sua primeira epístola. Nação santa, propriedade peculiar, sacerdote real, povo que foi tirado do meio e o selou para ser propriedade exclusiva de Deus. Os rabídicos interpretam assim: povo que Deus selecionou, comprou como propriedade dele, e a qual se tornou depósito da revelação dos seus propósitos para o seu tempo. De uma concepção de uma visão antropológica, geração é um grupo de pessoas que nasceram em um tempo que tem duas extensões ou duas vertentes de compreensão. Geração, um grupo que nasceu em um tempo e é lembrado pelas expressões culturais, sociais, políticas, econômicas do seu tempo, mas não fizeram nenhuma diferença. Mas existe a outra vertente, um grupo, aleluia, que foi separado, que foi selecionado, que foi capacitado. Mas quando são lembrados, não são lembrados do tempo que nasceu, mas são lembrados das obras, do legado, das escolhas, das realizações e, acima de tudo, da diferença que fizeram no seu tempo. Tem esses crentes aqui? 30% do plenário me entendeu. Ô meu mano, desculpe, eu vou mudar um pouco a linguagem ortodoxa para uma linguagem popular jovial. Porquanto eu tenho 34 anos, estou com aparência de 23, tamanho de medinho de 14 e corpo de 47. E ainda com a cabeça do cearense. Ô mano, ei chegado, daqui a 10 anos, o que vão falar de você? Porque as gerações do Antigo Testamento, elas se dividiam entre 120 anos para outra. No Novo Testamento se calcula, da profecia de Jesus com a destruição de Jerusalém, 70 anos. Com a progressão da pós-modernidade, uma geração é de 10 anos para outra. Ai menina, tu que está com esse cabelo muito bonito, fez a escovinha para hoje, não foi? Esticou tudo que tinha que esticar. Eu vou para o congresso, vou botar minha melhor sandália. Lá, quem sabe tem um Rubé Júnior para me encontrar. E aí? Hoje é 14 do mês 7 de 2015. Especificamente às 22 horas. O que o Espírito de Deus e essa geração vai falar como foi o seu culto hoje. Que tipo de adoração viemos entregar ao nosso Deus nesse santuário. Spill a loa, sour, canto, plum.